é algo mágico que acontece. De repente, as minhas fórmulas começaram a funcionar. De repente, os cabelos começaram a ficar mais bonitos, com as cores, com a cor mais vibrante. Eu conseguia realmente chegar no resultado final que eu queria com aquela proporção. Boa noite, galera. Sou Felipe Restini, para quem não me conhece, Hair Grandmaster. E vamos que hoje vamos falar aí dos 5 maiores vilões da cor. Bom, para quem não me conhece, Felipe Restini, sou membro da Intercoiffure, sou Hair Grandmaster e tenho quase 20 anos de profissão, dos quais 90% deles passei estudando muito cabelo. Hoje em dia, felizmente, sou muito grato a isso, sou considerado um dos cabeleireiros que mais conhece de cabelo no Brasil e estou aqui passando conteúdo valioso de graça para todos vocês que me acompanham e que estão me assistindo hoje. Se você não me segue ainda, peço que você me siga nas redes sociais para você receber sempre novidades e, enfim, oportunidades de evolução que eu sempre lanço nas redes sociais. Beleza? Se você não está na minha lista VIP ainda, eu aconselho fortemente que você entre para a minha lista VIP. Você estará automaticamente na minha lista VIP e receberá novidades. Muitas dicas, muitas novidades do nosso meio. Para muita gente que começou a me seguir, muita coisa do que eu falo acaba sendo bastante novidade. Como eu estudei muito, né, eu tive contato com muita coisa diferente. E é isso que eu quero. Eu quero elevar o nível de trabalho de todos os cabeleireiros do Brasil. Né? A gente que é considerado um dos melhores cabeleireiros do mundo, né, o brasileiro. E mesmo assim com muito pouco conhecimento, né? A gente é considerado um dos melhores cabeleireiros em habilidade e um dos piores quando se trata de conhecimento, quando se trata de conhecimento teórico e embasamentos científicos. Então a minha intenção é realmente mudar isso, já que a gente já é um dos mais habilidosos do mundo, por que não ser o melhor em tudo, né? E eu acho que a gente está a poucos passos disso, e acho que eu posso contribuir um pouco para essa evolução geral da nossa profissão, aí, do nosso meio. Né? Então vamos que vamos, começar com conteúdo aqui. Então hoje, olha só, vamos falar sobre os 5 maiores vilões da cor. Tá? O último deles é o pior, o maior vilão da cor, é o resíduo metálico e halogênio. Mas a gente vai falar de 5 vilões, que são 5 vilões muito comuns, eu que já observei muito profissional trabalhando, já respondi muita dúvida de profissional, já ensinei muito profissional, formei muito profissional, sei bem do que eu estou falando, e esses são os 5 maiores vilões da cor. Se você conseguir inutilizar esses 5 maiores vilões da cor, você com certeza vai ser um colorista maravilhoso. Beleza? Então vamos que vamos. Eu achei aí um Darth Vader diferente aí para mostrar o vilão. Acho que um dos vilões mais emblemáticos do cinema. Achei que cairia bem aqui. Vamos lá. Vamos que vamos então começar com conteúdo. Então vamos lá. Olha só. Primeiro vilão da cor que a gente tem é esse daí, ó. A imprecisão das fórmulas de cor. Tá? Então o que é isso? Isso quer dizer que eu vejo muitos profissionais fazendo misturas sem medir, né? Sem fazer a medição correta, sem formular, né? Sem fazer a fórmula de cor do jeito certo, né? Colocando a gramatura, quantidade exata para quando for repetir, você conseguir, quando for retocar, né? Você conseguir a mesma cor. E também muita gente com dificuldade de criar essas fórmulas, de criar essas proporcionalidades, né? Só que é o seguinte, essa imprecisão de fórmulas é um grande vilão da cor, porque sem ter uma precisão de formulação de cor, a gente não consegue chegar na cor desejada, a gente não consegue fazer matizações eficientes e eficazes, a gente não consegue neutralizar e a gente não consegue fazer uma cor personalizada e que realmente seja algo pensado
né, para neutralizar fundo de clareamento, para a gente conseguir chegar na cor que a nossa cliente quer, né? Eu acredito que tem muita gente que tem esses problemas. Então, olha só, uma das coisas que você precisa começar a fazer para matar essa questão de imprecisão de fórmulas é você, em primeiro lugar, ter uma ficha da sua cliente. A maioria já tem, mas algumas pessoas não têm, por isso que eu preciso dizer isso aqui. Cada cliente sua precisa ter uma ficha em que você vai colocar ali a fórmula de cor da sua cliente de forma detalhada, inclusive a técnica de aplicação que você usou, tá? E você precisa também fazer proporções que dê um resultado mais bacana, mais bonito. E aí a gente entra na proporção áurea. Proporção áurea é um assunto muito interessante que poucos profissionais cabeleireiros sabem e que quando a gente usa no nosso trabalho a gente consegue chegar em resultados impensavelmente mais bonitos, mais belos. Se você já trabalha bem, se você já gosta do seu trabalho, se você começar a usar proporção áurea, você vai ver que o seu trabalho vai ficar muito mais belo, tá? De uma forma sutil, você não precisa mudar o seu estilo, não precisa mudar nada. Se você colocar tudo ali em proporção áurea, você vai ver que os teus cabelos vão ficar mais bonitos, mais belos, mais vistosos e vão ser mais admirados, tá? E se você ainda está aprendendo, ainda está no começo, se você ainda tem muita dificuldade com cor, proporção áurea é algo que vai te dar assim, um empurrão gigantesco para você começar a fazer cor de primeira, fazer cor de ponta, fazer cor realmente excelente, tá? Proporção áurea, para quem não sabe, a proporção áurea ela é uma proporção matemática, tá? Descoberta há muito tempo atrás e encontrada na natureza. Então, observou-se que a natureza toda está em proporção áurea. Existe essa proporção em tudo que temos na natureza. Alguns exemplos clássicos de proporção áurea. O caracol, aquele espiral do caracol, ele está em proporção áurea. Igual eu coloquei a imagem aqui, ó, o formato e o movimento das galáxias está em proporção áurea. O crescimento das flores está em proporção áurea. Então, tudo que a gente vê na proporção áurea, que é belo, que é bonito, que é fascinante, está em proporção áurea. Isso foi descoberto há mais de 1000 anos atrás, se não me engano. Vou buscar a data certinha para passar para vocês. Bia, busca para a gente aí de quando data a proporção áurea, se é que tem uma data exata, por favor. 2000 anos, né? É algo de antes de Cristo, muito provavelmente não, com certeza é da Grécia Antiga. E a proporção áurea ela foi usada, por exemplo, para fazer o Coliseu e as grandes construções gregas que estão de pé até hoje, né? E atualmente é usado por alguns arquitetos de ponta, por marqueteiros de ponta também, porque a proporção áurea, como é uma coisa que fascina, ela acaba tendendo também a ter um alto poder de venda, né? Então, para resumir, a proporção áurea ela é uma constante matemática, mas que você não precisa saber ser um matemático exímio para você poder aplicar ela em cabelo. A proporção áurea, você conhecendo ali a base da proporção áurea e sabendo como aplicar isso nas divisões, nas misturas de cor, você consegue resultados belíssimos. Porque o cérebro humano, assim como o cérebro de qualquer animal, quando vê algo em proporção áurea, que está em proporção áurea, o cérebro interpreta já aquilo como algo belo, como algo fascinante. Então, é uma coisa científica que o nosso cérebro interpreta dessa maneira, né? Quando a gente pega uma pessoa que tem os traços, né? O corpo humano todo está em proporção áurea entre si, né? Então, as partes do rosto, o rosto com o tronco com os braços, o braço com o antebraço, com a mão, os dedos, as falanges, tudo isso está muito próximo de proporção áurea. Inclusive, e quanto mais próximo da proporção áurea exata está, mais bonita é aquela pessoa, mais aquela pessoa é admirada pela sua beleza. Então, quando a gente coloca o cabelo em proporção áurea, a gente está fazendo um cabelo bonito cientificamente, um cabelo bonito pela ciência, um cabelo bonito que não tem como ele não ser bonito. Mesmo que você tenha alguns erros no processo, mesmo que você não seja muito habilidoso, se o teu cabelo foi feito em proporção áurea, ele vai causar um impacto bom, um impacto confortável aos olhos das pessoas. Os cérebros das pessoas vão interpretar aquele trabalho como belo. Então a gente consegue... isso é a explicação científica, a explicação matemática da beleza. Então, como fazer um cabelo bonito, Felipe? Se ele tiver em proporção áurea, ele vai ser um cabelo bonito.
tá? Independente de gosto ou não, ele vai ser um cabelo bonito, porque é uma coisa intrínseca do ser humano interpretar a proporção áurea como algo belo. Então aí quando a gente coloca a proporção áurea no nosso trabalho, a gente tem uma evolução absurda da beleza do nosso trabalho. Então mesmo que você seja um exímio colorista e que você tenha uma habilidade incrível e que você saiba tudo de colorimetria, se você não fizer a proporção áurea, se você não usa a proporção áurea, pode ter alguns trabalhos que não vão ficar, que você vai olhar e falar, pô, não sei o que eu fiz de errado aqui, mas não ficou tão bonito quanto eu gostaria. E a resposta está nisso. Grandes cabeleireiros, cabeleireiros famosos e que muitas vezes a gente percebe, famosos e que fazem cabelos realmente belos, tá? Não só famosos, mas tem muito cabeleireiro que faz cabelos maravilhosos e que não tem tanto conhecimento assim, quanto outros cabeleireiros que têm uma pancada de conhecimento de cor e tudo mais e não consegue chegar no resultado daquele outro. Por quê? Porque aquele outro tem uma sensibilidade maior e consegue colocar o cabelo em proporção áurea de uma forma intuitiva e o outro tem menos sensibilidade e não consegue isso tanto. Mas, se a gente estuda a proporção áurea, aí fica fácil, a gente consegue colocar o cabelo em proporção áurea de uma forma, de propósito, né? Como um propósito, então a gente consegue fazer isso. Então, eu aconselho você a conhecer proporção áurea e a entender como isso pode ser aplicado no seu trabalho, tá? E onde a gente usa a proporção áurea também? A gente usa a proporção áurea também na formulação. Então a gente usa a proporção áurea na divisão, então a gente faz as divisões em proporção áurea, respeitando essa proporção matemática. E quando a gente mistura as cores, a gente pode usar a proporção áurea também. Mas o que você precisa entender em imprecisão das fórmulas é que a sua fórmula precisa ser precisa. Você precisa colocar um tanto exato de tal coloração, um tanto exato de tal coloração, de propósito. Eu vou colocar isto porque eu quero este objetivo. Eu vou colocar isto porque eu quero aquele objetivo outro. Então, um exemplo de fórmula, por exemplo, precisa e anotada na ficha da tua cliente, tá aqui, tá? Essa fórmula não está em proporção áurea, ela é só um exemplo, ela tá 1 para 1 ali, né? Tranquilo, que é uma proporção que a maioria das pessoas usam. Aconselho fortemente que você estude um pouquinho de proporção áurea e comece a usar suas misturas em proporção áurea, porque quando a gente usa meio a meio, a gente não está pegando todo o potencial de cor que uma coloração e a outra tem. Elas precisam de uma interação melhor e a gente consegue isso através de proporção áurea. Uma coisa engraçada, quando eu comecei a estudar proporção áurea, comecei a usar nas fórmulas, que eu fazia algumas formulações de cor que, por exemplo, para neutralizar e tal, e muitas vezes não dava certo. Quando eu comecei a aplicar proporção áurea, é algo mágico que acontece. De repente, as minhas fórmulas começaram a funcionar. De repente, os cabelos começaram a ficar mais bonitos, com as cores, com a cor mais vibrante. Eu conseguia realmente chegar no resultado final que eu queria com aquela proporção, né? Então, só para supor aqui, então quando eu ia neutralizar um vermelho, eu colocava lá o verde, né? Para a gente fazer essa neutralização do vermelho. Não necessariamente ele ficava neutralizado. Algumas vezes ele ficava com uma cor esquisita ou não conseguia neutralizar. Por quê? Porque eu não usava em proporção áurea. Às vezes eu colocava quase que 100% da fórmula de cor do pigmento neutralizante, mas muitas vezes não conseguia. Então olha só, esse exemplo de fórmula, você vai colocar lá W significa vela, ou você pode usar a inicial da marca que você usa. 7/0, 25 gramas, mais 7/1, 25 gramas, mais 6%, 50 gramas. Na raiz vamos deixar 25 minutos, na ponta vamos deixar 10 minutos. Um exemplo de como você pode escrever isso na ficha da sua cliente, ok? Olha lá, mais ou menos 500 a.C. Quem achou o número áureo foi Pitágoras, e é isso aí. Então, sugiro que você estude proporção áurea e comece a usar nas suas formulações e nas suas divisões tanto de coloração quanto de luzes, tá? Quanto de mechas. Importante você aprender um pouco sobre proporção áurea. Nós, cabeleireiros, temos que estudar algumas coisas além do que simplesmente essa cor com essa cor dá aquela cor, e mais do que simplesmente quantos tons vamos abrir e tudo mais. Quando você começa, inclusive quando você faz a mistura do descolorante e do oxidante em proporção áurea, você consegue uma abertura melhor de tom. Impressionado quando eu comecei a usar proporção áurea, porque realmente traz uma
uma segurança e uma vantagem muito grande perante quem não conhece. Olha só, então, ainda em imprecisão de fórmulas, além de você fazer desenvolver uma formulação, criar uma formulação exata, uma formulação precisa, nós necessitamos de conseguir aplicar essa fórmula do jeito que está escrito ali, né? Então, se eu programei que a fórmula vai ter 25 gramas de 7,0 e 25 gramas de 7/1, eu preciso medir isso. E como que eu meço? Eu meço através de uma balança de precisão. É impressionante como que menos de 10% dos salões tem uma balança de precisão como essa, que meça gramas, que meça meio grama, para você conseguir ter uma precisão, né? Conseguir ter uma medida exata daquilo que você está usando no cabelo da sua cliente, uma medida exata daquilo que você está gastando de produto, né? Muitas vezes as pessoas desperdiçam. Por quê? Porque não medem e aí depois não sabem. Ah, mas e meio tubo, um quarto de tubo? Gente, isso não tem precisão alguma. Você vai medir um quarto de tubo de tinta ou meio tubo de tinta, não tem precisão. Olha só a largura que é uma bisnaga de coloração, né? Então, se você aperta menos ou mais ali, mesmo que você use aqueles reco-recos lá que espremem bem a coloração, você nunca vai estar exatamente no mesmo lugar. Então, você vai ter uma imprecisão de formulação e isso é um grande vilão da cor. Então, para você ter precisão, gente, uma balança dessa custa, sei lá, 40, você acha balança assim por R$40 na internet, R$60, algo assim. Tava vendo outro dia aí. E até algumas marcas oferecem essa balança, né? Tem essa balança para você comprar direto da marca. A Vela eu sei que tem, a Kione eu sei que tem uma outra marca que eu sei que tem também. Ou você pode comprar na internet. Então é um investimento muito baixo para você. Eu aposto com você vai começar a usar a balança de precisão, vai economizar no uso de coloração e oxidante. O que você vai economizar em um mês, tá? Se você faz, sei lá, 5 cabelos, 5 colorações por dia, o que você vai economizar em um mês, fazendo as medidas certas, você paga a balança. Então, vai lá, compra uma balança de precisão, faz as tuas medidas certinhas. E outra, mede na frente da cliente. Isso é uma puta propaganda para ela. Ela vai ver, pô, olha só, o cara mede realmente ali, ó, grama a grama. Então, faça isso, elimine de vez. Isso é muito fácil, você eliminar esse vilão da cor do seu dia a dia. Compra uma balança, comece a fazer fórmulas precisas e começa a medir isso na balança, certo? O que vai acontecer? Você vai começar a ter uma constância maior da tua cor. Você vai ter mais solidez, mais consistência do teu trabalho. E aí você vai poder até testar proporções. Por quê? Porque você tem essa base de dados em que você fez a fórmula, aplicou a fórmula com exatidão, e aí você sabe o que acontece quando você mistura tal proporção com tal proporção, né? A minha madrasta, ela cozinha muito bem, mas eu vou dar um exemplo bem interessante. Ela cozinha muito bem, só que você vai pedir para ela passar uma receita para você, ela fala, bom, você pega um tanto disso, um tanto daquilo, aí você pega um tanto e meio daquilo, 2 tanto daquilo outro, 3 tanto... Meu, acabou, né? Como é que você vai fazer a receita da mulher? Não faz, né? Então ela é uma excelente cozinheira, mas ninguém consegue fazer a receita dela, porque não tem essa precisão. Então, se você tem uma sensibilidade grande, provavelmente você já deve fazer em proporções próximas de exata, né? Mas isso é uma coisa muito difícil. Então o ideal é que você, mesmo que você tenha essa sensibilidade, quando você bota ali na régua, quando você bota na balança, você vai ver que não é tão preciso assim, que muitas vezes você vai evitar muitos problemas de cor porque você tem uma balança de R$60 ali e porque você escreveu a fórmula com exatidão do que você quer no cabelo da sua cliente, tá? A segunda coisa a segunda não, né? Mais uma coisa de imprecisão de fórmulas, aí entra uma coisa que não é bem imprecisão de fórmulas, mas que você precisa estar muito atento, que é ter uma marca de coloração confiável, tá? Você precisa ter uma marca de coloração confiável. Ah, eu preciso usar a mais cara do mundo? Não, mas você precisa ter uma marca confiável de coloração. Outro dia uma aluna minha me mandou uma mensagem dizendo que uma coloração na altura... Ela fez uma coloração com uma cor na altura de 8 e matiz dourada, matiz amarela numa cliente dela e o cabelo ficou roxeado.
ficou meio lilás, né, no cabelo branco. Ela perguntou para mim como isso é possível. Eu disse para ela, isso não é possível, né? Porque o pigmento amarelo não tem nem azul nem vermelho. Mesmo que tenha, é muito pouco, né? Eu disse para ela, não tem como, não tem como. E aí ela foi me falar, mas isso. Eu falei, olha, a única explicação para isso que aconteceu com você é que essa coloração está adulterada, o lote veio com problema. Dito e feito. Aí eu pedi para ela fazer uma experiência que você pode anotar aí. Aliás, gente, você que está me assistindo e que quer realmente absorver todo o conhecimento que eu estou passando aqui, se você está no celular, bota fone de ouvido. Se você está no computador, desliga tudo que está em volta e foca aqui, tá? Foca aqui que a gente vai falar de coisa nova, de coisa que muito provavelmente muitos de vocês nunca viram, nunca ouviram falar. E se você não tiver focado, você vai perder detalhe e vai acabar deixando passar informação valiosa. Então, foco aqui, tá? Então, o que eu disse para ela? E aí, por que eu estou pedindo para você focar? Porque esse teste você tem que fazer no teu salão. Esse teste você tem que fazer. Sempre que você tiver dúvida. Falei para ela, pega essa coloração, preferência o mesmo tubo que você usou no tua cliente, sobrou um pouquinho? Sobrou. Então, pega, passa essa coloração numa folha de papel branco, num papel sulfite. Passa ela, mistura um pouco de oxidante e espalha pelo papel, deixa agir 30 minutos. E aí você me fala que cor que deu. O que acontece? Quando a gente coloca o pigmento para oxidar no papel branco, gente, quando a gente coloca no cabelo, é complicado você ter essa certeza, porque o cabelo é uma cor terciária, o cabelo não é branco, né? Ele não é uma folha de papel branco. Mesmo quando o cabelo é branco, ele não é branco puro, né? Eu já expliquei isso em outras aulas. O cabelo branco ele tem um pouquinho de pigmentação azulada, tá? Ele tem um pouquinho de eumelanina e o que acontece é que você não consegue ter a certeza de qual pigmento tem ali naquela coloração. Então, por exemplo, aí eu pedi para ela fazer esse exercício que você pode fazer também. Colocou ali, espalhou, deixou os 30 minutos. A hora que ela olhou o papel estava roxo, o papel estava lilás. Então, o que a gente descobriu? Que esse lote veio com defeito. E essa coloração, que era para ter pigmento dourado, amarelo, estava com pigmento roxeado, né? Tava com pigmento violeta ou perolado, algo do tipo. Tá? Tinha ali azul e vermelho misturado, né? E aí o que acontece? Acaba com o nosso trabalho, né? Então, inclusive, ela acabou até trocando a marca de coloração dela por causa desse problema, né? E mesmo quando ela foi indagar na marca, fala, gente, olha, tá errado mesmo. Eles não quiseram saber. Então, pegue uma marca de coloração confiável. Sempre que você desconfiar que tem alguma coisa errada com a coloração, né? Toda vez que você se deparar com algo inexplicável, né, do que você fez, por exemplo, você colocar pigmento amarelo e o cabelo ficar lilás, nós temos que começar a questionar as coisas menos comuns. Por exemplo, a coloração ter sido fabricada errada. Foi o que aconteceu aqui. Então, tem uma marca de coloração confiável. E sempre que você tiver dúvida, faz o teste do papel branco. É até um exercício muito bacana para você estudar colorimetria e a química da cor, a química da coloração. Beleza? Temos perguntas já sobre imprecisão de fórmulas? Acho que não, né? Acho que é um assunto bem direto, bem tranquilo da gente tratar. Você considera 90 ml de oxidante sendo 90 gramas na balança? Não é, tá? Tá, Mário? Não é, mas é bem próximo. É bem próximo. Eu não uso ml mais. As minhas formulações não são por ml mais há muito tempo. São só por gramas. Mas agora no começo que você tá... Se você for começar... Se você não, né? Você vai começar a usar a formulação na balança. Você vai passar todas as suas fórmulas para gramas. E aí você pode, nesse início, passar 1 para 1. Tranquilo que vai dar certo. Vai ser bem mais preciso do que medir em ml. Bem mais. Tá? Então pode fazer 1 para 1 sim. Vamos que vamos. Olha só, partimos para segundo maior vilão da cor, que é desconhecimento de colorimetria. Por incrível que pareça, a gente ainda tem muito colorista que não sabe bulhufas de cor, né? E tem muita gente famosa, viu, gente, que não entende de cor do jeito que deveria. Quando eu falo colorimetria, eu falo para vocês entenderem, mas na minha opinião, colorimetria não tem nada de métrica.
a não ser que a gente fosse medir o tamanho, o comprimento de onda de cada cor. Mas aquela historinha de fazer continha matemática para saber que cor vai dar e etc., não faz o menor sentido. Até faz algum sentido, mas não é tão preciso quanto você estudar a cor, quanto você entender cor, né? Lembrando que cor não é matemática, cor é física, cor é química, principalmente para a gente. Olha só o que acontece. Primeiro, nós lidamos, primeiramente, quando a gente vai comparar com um artista plástico, por exemplo, né? Um cara que pinta quadros. Primeiramente que o nosso papel, a nossa tela não é branca como é a de um artista, né? Nossa tela é geralmente cinza cromático, é geralmente cor terciária, que é a cor do cabelo, tá? Então a gente pinta sobre uma tela que não é branca, tá? Então já começa por aí, porque a cor que a gente colocar vai se misturar com aquele fundo, dependendo da diluição e tudo mais, e vai dar uma outra cor, que não é aquela cor que a gente está colocando. Em segundo lugar, as nossas cores são terciárias também. A coloração, ela é uma cor terciária. Ela não é tipo azul, vermelho, amarelo e verde, né? Igual um artista vai pintar um gramado, por exemplo, ele vai pegar o verde, misturar com outro verde, misturar... Enfim, nós não, nós temos cores terciárias, né? Quando a gente pega uma coloração na altura de 8 com pigmento cinza, nós temos as 3 cores ali. Nós temos azul, nós temos amarelo, nós temos vermelho, as 3 cores primárias, né? Então, a gente lida com uma tela que não é branca, que é uma cor terciária. A gente lida com tinta que não é tinta cor pura, não é pigmento puro, é pigmento já misturado, pigmento de cor terciária. E além de tudo, o que a gente tem aqui no meio? Né? O artista pega a tinta e passa na tela. E aí ele pega o verde aqui e fica verde ali. Ele pega o vermelho aqui e fica vermelho ali. E nós, o que nós fazemos? Além da gente ter que misturar as cores, né? A cor do cabelo que tá com a cor que você vai colocar, você ainda tem uma reação química no meio, que é a reação de oxidação, que é uma reação que vai fazer o quê? Que ao mesmo tempo que vai degradar o pigmento natural do cabelo, ele vai também revelar o pigmento da coloração. Então olha a complexidade que a gente lida e como a gente não leva isso em consideração. Você percebe que a colorimetria, do jeito que ela é estudada, aquelas continhas, não leva isso em consideração? Porque e se a gente tem um agente ali que faz esse cabelo superoxidar? Faz esse cabelo ter uma oxidação acima do que o normal. E se ele tem alguma coisa ali que faz a oxidação ser menor ou mais lenta do que o normal? Aí essas continhas não levam em consideração e você precisa entender isso. Você precisa entender e precisa saber como driblar isso daí, né? Porque em cada ponto da nossa cabeça, eu vou falar disso mais a fundo, mas em cada ponto da cabeça humana, nós temos tanta diferença, né? Da testa, por exemplo, para o cocuruto, do cocuruto para a nuca, que a reação de oxidação acontece numa velocidade diferente em cada ponto da nossa cabeça, né? E quando você não leva isso em consideração, a gente pode ter aí alguns resultados indesejados, né? Então é disso que eu estou falando. Desconhecimento de colorimetria não é só desconhecer que barra 1 mais barra 3 vai dar barra Z. Não é isso. Estou dizendo que a gente precisa entender de cor e como essas cores se interagem entre si, tá? Esse estudo eu chamo de colorilogia, que é realmente o estudo da cor, o estudo da cor cabelo, né? Então, olha só, quando a gente fala em conhecimento de colorimetria, o que você precisa saber, né? Além de saber o que todo mundo sabe das colorações e que isso mistura com aquilo e neutraliza e tal. Aliás, muito se fala em neutralizar e eu vejo que muito profissional não sabe, tem dificuldade em diferenciar cor neutra de cor quente de cor fria, tá? Então, vamos entender primeiro a base, para aí a gente partir para neutralizar, para matizar, para tonalizar, que são 3 conceitos diferentes, né? Apesar do processo ser o mesmo, são 3 conceitos bem diferentes. Então vamos lá. Cores primárias, secundárias e terciárias. Você tem que saber o que é isso. Você tem que saber que cor primária são cores que não são formadas pela mistura de outras cores, são cores, em tese, indivisíveis, né? Elas não são a mistura de nenhuma cor, mas que ao mesmo tempo, quando misturadas entre si, dão origem a todas as outras cores que a gente conhece,
né? Então, a gente tem as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, que misturadas 2 a 2 ou as 3 em diferentes proporções, vai nos dar toda a gama de cores que a gente trabalha hoje em dia. Então, quando eu falo em cor primária, são essas cores que são indivisíveis. E cor secundária? São as cores primárias combinadas 2 a 2. Ou seja, azul com amarelo verde, né? Aqui nessa bolinha aqui, você pode ver ali, ó, azul com amarelo verde, azul com vermelho violeta, roxo, lilás, enfim, e vermelho com amarelo alaranjado. E quando a gente mistura as três, aí a gente tem cores terciárias, as cores que são chamadas de cinzas cromáticos, tá? E que são tanto os cinzas quanto os marrons. Tudo que é marrom, tudo que é cinza é cor terciária, porque tem a mistura das 3 cores primárias juntas ali. E dependendo da proporção, a gente sabe que a gente tem marrom acinzentado, marrom avermelhado, marrom amarelado, marrom azulado, marrom esverdeado, tá? A gente tem todos os marrons. Tá? E quando a gente fala em cor neutra, o que é cor neutra, gente? É quando a mistura entre as 3 cores primárias tem um equilíbrio próximo da perfeição, tá? Lembrando que o azul precisa ter uma proporção um pouquinho maior do que as outras duas, porque ele é a única cor fria. E lembrando que essa proporção sempre vai ser em proporção áurea. Para a gente ter um equilíbrio de neutralização, para a gente ter uma cor neutra como resultado, a gente precisa ter uma mistura em proporção áurea. Olha só onde vai o conhecimento de proporção áurea para você conseguir neutralizar, né? Em que eu facilito toda a questão de neutralização e matização para você, sem você precisar ficar fazendo conta, sem você precisar ficar conhecendo a fundo tudo isso que eu estou falando para você. Eu criei uma tabela que é a NeutralTab FR, que vai te facilitar a vida para neutralizar e matizar. Ele é focado em neutralização e matização de amarelos e alaranjados, tá? E vai te ajudar muito, muito mesmo se você tem dificuldade com isso. E tem já toda essa parte de colorimetria básica para você já explorar bem essa parte de conhecimento de cor e não de continhas de cor. É cor, vamos entender cor. Tá? Vamos que vamos então. Ainda em desconhecimento de colorimetria, o que a gente tem? A gente entra na parte do conceito de cor-cabelo. O que é cor-cabelo? É justamente essa questão. A gente tem que saber que cor de cabelo é completamente diferente de tinta guache, de tinta aquarela, de tinta de parede, é completamente diferente. É cor pigmento, a gente estuda como cor pigmento, né? como se fosse essas interações dessas tintas. Só que o que acontece com a cor cabelo? A gente tem 2 diferenciais que eu já falei. 2 coisas que são muito particulares de cabelo. Que a gente sempre faz pintura de cor terciária em cima de cor terciária. E a segunda coisa é que a gente tem uma reação química no meio. Não é só aplicar a tinta e ela ficar daquela cor. Não, tem uma reação química ali que pode surpreender quando a gente faz essa mistura de cor. Tá bom? Então o conceito de cor-cabelo é justamente isso, é a gente entender essa diferença um pouco mais a fundo. Aonde tem conceito de cor-cabelo? Tem no método Neutrofácil, que eu acabei de falar para você, e que inclusive a gente explora essa colorimetria básica, e no Master Color Blonde, que é um curso bem robusto, o meu curso completo, com foco em loiros difíceis, que vai te ensinar tudo. Proporção áurea, divisão áurea, técnica de esfumado sem precisar apagar a raiz. Eu vou te ensinar como fazer para você nunca mais precisar matizar nem neutralizar nenhum loiro. Você já vai chegar na cor certa, bater na cor certa ali através de vários métodos que eu ensino dentro do Master Color Blonde. Tá? Esse é um curso bem avançado para você que quer realmente ser um especialista em loiros difíceis. Não só um especialista em loiros, mas também um especialista em loiros difíceis, aqueles que poucos profissionais se atrevem a fazer, e que eu, por ser um profissional de salão, vivo recebendo cliente com o cabelo todo ferrado, me especializei nessa junção de cor, de loiro, com saúde capilar, e a gente consegue entregar um cabelo com saúde, da cor que a pessoa quiser. Se a gente tiver que corrigir cor, nós vamos corrigir cor. Se a gente tiver que acoplar tratamento junto, a gente vai acoplar e tudo isso. E olha só, uma outra coisa que é muito comum também são as fórmulas de cor equivocadas. Por quê? Por causa do desconhecimento da colorimetria, né? Já vi muita gente querendo neutralizar alaranjado com verde, querendo neutralizar vermelho com cinza, né? Querendo neutralizar amarelo
com azul, né? Então, ou neutralizar amarelo com cinza. Você tem que entender que neutralização ela precisa ser exata. E outra. Para você saber o que usar, você tem que saber que cor que o cabelo tá. Ah, mas como assim, Felipe? É só eu olhar pro cabelo, eu sei que cor que ele tá. Depende da luz que você tá olhando esse cabelo. Se você olhar o cabelo com luz branca azulada, você vai ver uma cor. Se você olhar com a luz branca quente, né, aquela cálida, aquela amarelada, você vai ver outra cor. Né? E qual que é a luz certa para ver? Quem me acompanha há muito tempo já sabe. É a luz do sol. Sempre que você vai fazer consulta de cor, você não pode fazer consulta de cor à noite. E se você for fazer, você tem que ter uma proporcionalidade de lâmpada no teu salão que supra, né, que chegue o mais próximo possível da coloração da luz do sol, que é a luz natural, é a luz que tem realmente todos os espectros de onda, todos os espectros de cor, que você vai ver a cor realmente como ela é. Se você fizer uma consulta de cor à noite e definir, não, isso aqui é amarelo, ou num salão de shopping que não tem a janela, por exemplo, não, isso aqui é amarelo, e aí de repente, dependendo da luz, você vai ver uma cor diferente ali. E aí a hora que a pessoa sair do teu salão, você vai ter neutralizado dentro do salão, mas você vai ter neutralizado errado, porque ela vai sair lá fora e vai estar de outra cor na hora que ela sair no sol. Né? É por isso que tem tanta reclamação de cliente que fala: ah, então, ficou lindo no salão, mas na hora que eu saio no sol fica aquele brilho vermelhado. Por quê? Por que isso acontece? Né? Porque usa luz fria no salão. Aí sai lá fora, lógico que fica quente. Aqui, só luz azul, só vai refletir azul, só vai refletir cinza, só vai refletir cor fria. A hora que for para a luz do sol, que tem toda a carga de onda de luz ali, ele vai refletir os vermelhos todos que você não neutralizou ou que você não conseguiu descolorir no salão porque você não estava vendo a cor direito. Né? Então eu sugiro fortemente que você faça consultas de cor no sol. Não precisa ser embaixo do sol escaldante, né? Eu sou de Ribeirão Preto, aqui é um calor do cão. Não dá para pôr a cliente lá fora. Mas tem uma janelona aqui no salão que eu levo ela ali do lado e vejo o cabelo. Tem um deck também aqui que eu levo ela para fora, vejo o cabelo. Bom, tá de tal cor, vamos entrar de novo. Né? Então, isso faz uma diferença gigantesca no que você vai fazer. Porque se você enxergou um cabelo, que um cabelo tá amarelo, e você vai neutralizar ele, só que ele não, você viu ele amarelo dentro do teu salão, mas na verdade ele tá laranja avermelhado, e aí? Né? Você não vai conseguir neutralizar. Né? Então, você precisa ter essa consciência. Então, eu vejo muita fórmula de cor equivocada. Né? Por quê? Por falta de conhecimento de colorimetria, falta de conhecimento de cor, falta de conhecimento de colorilogia. Agora eu te pergunto, você está entendendo tudo que eu estou falando? Tudo que eu estou falando você já sabe? Se você já sabe, eu não sei porque que você está me assistindo. Você pode parar o vídeo agora, porque você já sabe tudo isso. Mas se você está me assistindo, é porque tem algumas coisas que você não sabe. E eu te aconselho fortemente você estudar isso. Tá? Eu estou disposto a ser seu mentor em qualquer um dos cursos que você queira fazer, ou mesmo aqui, em todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite, eu faço uma aula ao vivo e que a gente explorou bastante isso daí. Então a gente precisa entender que não é só fazer a continha, porque não adianta nada. Você vai fazer a continha em cima de um cabelo que você viu errado, ué. O que adianta você fazer não, o cabelo tá em /3, só que na verdade ele tá em /7, e aí? Aí você fez a conta errada. Então nem a conta dá certo se você não souber como observar o cabelo. Né? E como tem que observar o cabelo? Sob a luz do sol, sob a luz natural, que tem todos os espectros de onda de cor. Beleza? Perguntas? Temos perguntas? Não temos perguntas. Ou eu sou um péssimo professor ou um professor excepcional. Quando a gente não tem pergunta, ou a gente sanou todas as dúvidas, ou ninguém está entendendo nada. Tem uma pergunta aqui. Ótimo. Que eu tô mandando para você. Maravilha. Perguntas são o que movem o seu conhecimento. Esse cabelo que ficou lilás não era por causa do fundo de pigmento de cada marca? Quando uma marca tem fundo de pigmento azul ou verde, outra violeta. Então, Rose, é isso, Bia? Comeu o R aqui, é isso? É Rose? Isso. Rose, é o seguinte, por mais que a coloração tenha um fundo de pigmentação mais frio ou mais quente, quando você usa um dourado, não tem como ele ficar lilás. Você percebe? A minha desconfiança com relação à formulação da cor foi só porque é muito absurdo.
É muito absurdo uma tinta que se diz ter um pigmento X revelar um pigmento que é a cor oposta dele, que é a cor que neutraliza ele. Entendeu? Não faz o menor sentido. Em alguns casos eu posso até concordar com você, mas se essa coloração tem um fundo de pigmento tão carregado assim, aí você não vai usar. Aí você precisa usar uma marca mais confiável, uma marca que você olha a tabela e que se está dourado ali, ele vai ter pigmento dourado, né? Se está escrito que é dourado, ele precisa ter dourado. Então nesse caso não foi isso, tá? Não foi isso. E olha só, se tivesse uma coloração que tivesse tanto pigmento, que tivesse um fundo de pigmento tão frio assim, nossos problemas de neutralização e matização teriam acabado. Entendeu? O método Neutrofácil não estaria vendendo absolutamente nada. Por quê? Porque nossos problemas de neutralização teriam acabado. Então esse negócio de ter o fundo mais frio, ele tem o fundo um pouco mais frio. Um pouco mais frio. Só que a gente tem toda a questão da oxidação do cabelo. Então a oxidação do cabelo natural revela um fundo de clareamento que é quente. E é por isso que a gente precisa ter, para a gente neutralizar um fundo de clareamento muito quente, que é muito comum aqui no Brasil, que é um país tropical, tá? Para quem não sabe isso eu falei nessa live do Neutrofácil. Por ser um país tropical, a gente tem um fundo de clareamento mais quente. E para a gente neutralizar esse fundo mais quente, a gente precisa, além de uma coloração, não que a gente precise necessariamente, mas se a gente usar uma coloração de fundo de pigmento frio, além disso, a gente tem que ainda usar a matiz, usar a nuance fria. Senão a gente não consegue fazer a neutralização quando a gente vai clarear esse cabelo. Então, fica tranquila. Quando acontece esse tipo de coisa muito absurda, não tem a ver com o fundo, com o pigmento de fundo, não. Beleza? Até porque se for tão frio assim, o cabelo vai escurecer. Quando a gente tem muita densidade de pigmento frio, o cabelo baixa de meio a um tom, né? E não foi o caso. Não foi o caso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a explicação mais simples é a verdadeira. Que é o quê? Fizeram alguma grande caca na fabricação da coloração. E foi isso o que revelou o nosso teste do papel branco. Tá? Acontece. Já aconteceu até com L'Oréal, já aconteceu com Vela, já aconteceu com essas marcas também. É bem raro, acontece uma vez a cada 20, 30 anos. Mas já aconteceu, inclusive no meu salão, com uma dessas grandes marcas aí. Tá? É isto. É claro que a reação de uma marca multinacional, como são essas que eu citei, é bem diferente dessa marca, dessa minha aluna, que disse que não, que ela que estava doida. E não estava. Gente, quando você vai usando, você usa sempre a mesma coloração numa cliente, de repente dá um resultado diferente, e eu explorei tudo que poderia ter dado um resultado diferente junto com ela, e um resultado tão diferente assim, né? O cabelo ficava dourado e de repente ficou roxo. Aí realmente é muita maluquice para ser algo tão simples, é algo bem mais profundo mesmo.